Olá! Está começando mais um TV Porto Notícias e iniciando a edição de hoje, vamos com um giro de notícias do que movimentou a região no setor policial e da segurança pública. Um homem de 28 anos foi preso em flagrante na noite de sexta-feira no bairro Santa Lúcia, em Eunápolis, acusado de agredir e ameaçar a companheira de 21 anos. Segundo a polícia, o suspeito teria iniciado uma discussão por ciúmes sob efeito de drogas, ameaçando a vítima com uma faca e tentando enforcá-la. A mulher conseguiu fugir e procurar a delegacia. As agressões teriam sido presenciadas pelos dois filhos da vítima. O suspeito foi localizado, conduzido à delegacia e autuado com base na Lei Maria da Penha. Ele permanece à disposição da Justiça e aguarda audiência de custódia. Um caminhoneiro de 42 anos morreu na tarde deste domingo após ficar prensado entre dois caminhões boiadeiros no desvio da ponte do rio Jequitinhonha, na região de Santa Maria Eterna, em Belmonte. Segundo informações da perícia, o motorista Itamário Rosa de Jesus havia estacionado o caminhão e descido para verificar a carga de bois, quando o veículo se movimentou sozinho. Ao tentar alcançar a cabine para conter o caminhão, ele acabou sendo atingido e prensado entre os veículos. Itamário, que morava em Itapetinga, não resistiu aos ferimentos. Um veículo foi consumido pelas chamas no fim da tarde deste sábado, no bairro Fontana, em Porto Seguro. O incêndio atingiu uma picape Fiat Strada que estava estacionada na calçada de uma residência na Avenida José Almadino Alves. O Corpo de Bombeiros foi acionado e levou cerca de 30 minutos para controlar o fogo. Apesar dos danos materiais, ninguém ficou ferido. Segundo informações, o carro pertence a uma empresa e estava parado no local havia 4 dias. O proprietário foi avisado por terceiros enquanto estava em casa. As causas do incêndio ainda são desconhecidas e serão apuradas por perícia. A possibilidade de vandalismo ou ação criminosa não foi descartada. Uma manifestação por justiça foi realizada na tarde deste sábado na Praça do Relógio, em Porto Seguro. Familiares e amigos cobraram esclarecimentos e punição pelas mortes de Leandro Neres dos Santos e Rafael de Jesus Santana. Vestidos de branco, em sinal de luto e pedido por paz, os participantes levaram cartazes e entoaram palavras de ordem. O ato integra uma série de mobilizações iniciadas após o duplo homicídio ocorrido em agosto de 2025 no bairro Ponta Grande e que gerou forte comoção na cidade. A Polícia Civil informou que um suspeito já foi preso e que um segundo envolvido foi identificado, mas segue foragido. O caso continua sob investigação, enquanto familiares reforçam a cobrança por justiça e responsabilização de todos os envolvidos. Um homem de 34 anos foi morto a tiros na noite deste sábado, no bairro Porto Alegre 2, em Porto Seguro. Silvestre Stallone da Silva, membro da comunidade cigana, foi atacado no momento em que chegava em casa de carro. Segundo a polícia, 2 homens encapuzados chegaram em um veículo cinza, desceram e efetuaram vários disparos. Mesmo ferido, a vítima ainda tentou fugir, mas foi perseguida e atingida novamente. As investigações apontam que ele havia participado de uma partida de futebol momentos antes do crime e saiu do local após receber uma ligação telefônica. A Polícia Civil apura o caso como homicídio em emboscada. A autoria e a motivação ainda estão sendo investigadas. Uma falha técnica interrompeu temporariamente a travessia da balsa que liga Porto Seguro a Arraial da Ajuda na noite deste domingo. O motor da embarcação apresentou problema e desligou enquanto a balsa estava no meio do rio Buranhém. No momento do incidente, chovia e fazia frio, o que gerou apreensão entre os passageiros. A tripulação acionou o rebocador responsável e, após cerca de 1 hora, a balsa foi rebocada com segurança até a margem. Apesar do susto, ninguém ficou ferido
e todos os passageiros conseguiram concluir a travessia sem maiores problemas. Concluído o nosso giro de notícias, vamos agora a um rápido intervalo. Na sequência, você confere uma reportagem sobre o empate entre Porto Esporte Clube e Vitória em um confronto válido pela terceira rodada do Campeonato Baiano. Fique ligado, o TV Porto Notícias volta já já. O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes iniciou a instalação de radares de velocidade na ponte sobre o rio Jequitinhonha, na BR-101, em Itapebi, como parte do reforço da fiscalização no trecho. A medida, somada à montagem de balanças, pode permitir ainda neste mês a liberação da passagem de carretas de até 33 toneladas. Atualmente, o tráfego segue restrito a veículos leves, ônibus e caminhões de até 2 eixos após um descumprimento das regras de peso e velocidade registrado no fim do ano passado. Enquanto isso, uma nova ponte está em construção ao lado da atual, ainda sem um prazo de conclusão. As restrições já motivaram protestos de caminhoneiros que cobram a liberação do tráfego de cargas na região. E o prefeito de Porto Seguro, Jânio Natal, realizou neste sábado uma vistoria às obras da ponte que vai ligar a sede do município ao litoral sul. Segundo o prefeito, a base estrutural da ponte deve ser concluída em cerca de 4 meses, dentro do cronograma da empresa responsável. A obra inclui quase 5,5 quilômetros de rodovia, ciclovia e rotatórias, conectando assim a BR-367 ao acesso de Arraial da Ajuda, construída com recursos próprios do município. A ponte será alternativa para a travessia por balsa e promete mais agilidade para moradores e turistas. A atleta Carol Nilsen conquistou o 2º lugar no European Jiu-Jitsu IBJJF Championship, realizado em Lisboa, em Portugal. Representando a equipe Dojo Caraíva, vinda do projeto social lá na aldeia Xandó, Carol enfrentou 3 lutas em uma das maiores competições da Europa. Mesmo com pouco tempo de preparação após uma lesão no joelho e conciliando seus treinos com longas jornadas de trabalho como bartender, a atleta mostrou seu alto nível técnico, levando o nome de Caraíva e do extremo sul da Bahia ao pódio internacional. Meus parabéns, Carol! E seguindo na pauta esportiva, o Porto Esporte Clube e Vitória se enfrentaram neste último domingo em um confronto válido pela terceira rodada do Campeonato Baiano. A seguir, você confere uma matéria com todos os detalhes da partida. Pela terceira rodada do Campeonato Baiano, o Porto Esporte Clube enfrentou o Esporte Clube Vitória no estádio Aguinaldo Bento dos Santos. A partida foi marcante por ser a primeira vez que o rubro-negro, um dos grandes do estado e atualmente na Série A do Brasileirão, veio à cidade para enfrentar o Porto. No ano passado, o confronto entre as equipes aconteceu em Salvador. Desta vez, o duelo foi diante da torcida porto-segurense. É um prazer e um orgulho estar recebendo um time da grandeza do Vitória, que é um time não só a nível baiano, mas a nível nacional, né? Vitória hoje é respeitado, um time que faz parte do Brasileirão Série A e vem hoje aqui realizar o sonho da população porto-segurense, fazendo esse grande jogo com o nosso Porto e pedir a Deus que a gente saia com um bom resultado, mas o mais importante é que tenhamos um grande jogo, um grande espetáculo, que isso serve de incentivo para todas as pessoas, principalmente para os jovens. O confronto também marcou a presença de Augusto Vasconcelos, atual secretário de Trabalho, Emprego, Renda e Esporte da Bahia. Ele
junto do presidente do Porto Esporte Clube, destaca como a partida pode se tornar um marco no desenvolvimento do esporte no extremo sul baiano. Para a gente é uma honra, para todos os porto-segurenses é uma honra também recebê-lo aqui, Augusto. Agradeço a você, ao nosso governador, né? Queremos agradecer a presença ilustre e assim, vamos para cima do Vitória. Temos um torcedor novo hoje do Porto. O esporte tem a capacidade de movimentar a economia, gerar renda, atrair turistas e fortalecer essa causa da saúde, da paz. E certamente aqui nós vamos ter um grande jogo. A presença do Porto na primeira divisão do Campeonato Baiano preenche uma lacuna importante. Há muitos anos não tinha uma representação do futebol no extremo sul do estado. Já tivemos outros clubes de outros municípios e o Porto, de maneira surpreendente, em pouquíssimo tempo, graças ao trabalho dedicado desse rapaz aqui, Giovanni, está revolucionando junto com toda a equipe, com o Elinho, o nosso secretário municipal de esportes. E a gente está aqui prestigiando esse grande evento, um evento para a cidade de Porto Seguro, que é uma cidade que está crescendo economicamente, está avançando em vários aspectos. O governo do estado tem chegado junto aqui do município com obras de infraestrutura, fortalecimento da geração de emprego, qualificação profissional, economia solidária e também investimentos no esporte, inclusive no estádio, inclusive em outros equipamentos esportivos, para que a gente possa proporcionar cada vez mais a descentralização dos investimentos em todo o território baiano. E a gente está muito feliz por prestigiar esse grande jogo de futebol, que é muito mais do que uma partida, é um acontecimento na cidade. Claro, vou torcer hoje pelo meu Vitória, mas meu coração está dividido, que a gente torce para que o Porto se classifique, possa continuar representando o estado da Bahia nas competições da Série D, Copa do Brasil, Copa do Nordeste e com certeza vai garantir um calendário também para o próximo ano. Em campo, o jogo foi marcado por equilíbrio e intensidade do início ao fim. O Vitória abriu o placar aos 38 minutos do primeiro tempo, com gol de Pablo Santos. Contudo, na comemoração, o atacante subiu no alambrado, recebeu o segundo cartão amarelo e acabou expulso. No segundo tempo, ainda no começo da etapa final, aos 14 minutos, o Porto chegou ao empate com um golaço de bicicleta do atacante Ítalo. O gol, inclusive, definiu o placar da partida, que terminou em 1-1. Com o resultado, o Porto Esporte Clube agora soma 5 pontos em 3 jogos e ocupa a terceira colocação na classificação geral do Campeonato Baiano. A seguir, você confere o depoimento de Djalma Abreu, vice-presidente do Vitória, e também de torcedores do Porto, que expressaram a sua opinião com relação à partida. Eu gostei da atuação, nós fomos prejudicados pelo um lance fortuito do nosso jogador, que faltou maturidade, faz um gol, já tinha amarelo, subiu no alambrado, a arbitragem, embora eu acho que a arbitragem foi correta, expulsar porque ele já tinha cartão amarelo, não tinha nada que subir arquibancada. Mas se o Vitória, tenho certeza absoluta, se tivesse com os 11 jogadores, tinha ganho o jogo. Fizemos um grande jogo, o Porto também fez um bom jogo, mas fomos prejudicados pela expulsão. A partida hoje foi relevante. Nós gostamos aí, nós saímos atrás do placar, mas graças a Deus nós fomos em busca da vitória. Mas infelizmente não deu, mas fomos em busca da vitória. E aí empatamos, mas firmeza, firmeza. Vamos para cima agora, avante Porto. Eu achei, na verdade, que Sandro entrou errado, com 3 volantes, não podia entrar. Tinha que entrar com 2 volantes, mais para frente, mas tá bom. Mais para frente nós vamos ganhar. Valeu. Agora vamos à nossa previsão do tempo. Quem traz todos os detalhes sobre o clima para esta terça-feira é ele, Lucas Campos. Olá
Pedro, e a você que acompanha o TV Porto Notícias. A semana está começando com o tempo mais nublado e chuvoso e a tendência é que esse tempo mais fechado permaneça aí nos próximos dias. Vamos então entender como fica o clima na nossa região para esta terça-feira? Começando aqui pela nossa cidade de Porto Seguro, o tempo permanece encoberto. Podem haver também aparições de sol, principalmente no decorrer da manhã, mas vão ocorrer chuvas. Segundo o site de Clima Tempo, estão previstos pouco mais de 15 milímetros de chuva para esta terça-feira aqui em Porto Seguro. Mesmo assim, será possível sentir uma sensação de abafamento, principalmente ali entre o fim da manhã e o início da tarde. A temperatura mínima fica na casa dos 23 graus, enquanto a máxima fica em torno dos 29 graus. Agora, subindo um pouco mais aqui para falar da nossa vizinha Santa Cruz Cabrália, o clima deve ser parecido com o de Porto Seguro. Também o dia de céu encoberto e também com chances de chuvas. O volume de chuva deve ser menor, mas é importante permanecer atento. As temperaturas devem variar aí entre 24 e 29 graus. E agora falando aqui do outro lado do mapa da cidade de Eunápolis, a terça-feira também será de céu nublado e chuvas. A previsão indica a possibilidade de temporal durante a tarde. Já à noite, o tempo deve permanecer chuvoso. As temperaturas ficam aí entre 22 e 30 graus. É isso, Pedro. Começo de semana de tempo fechado e chuvoso na nossa região. Então é importante permanecer atento ao clima, viu? Um abraço a todos e eu volto com você no estúdio. Muito obrigado, Lucas. E o empresário proprietário da Bad Company Fishing Adventures voltou a chamar a atenção em Porto Seguro após atracar, ao longo da semana, uma embarcação de pesca de alto padrão na Orla Norte. Avaliado em cerca de 30 milhões de dólares, o navio impressionou moradores e turistas pela sua imponência e sofisticação. Neste domingo, 18 de janeiro, ele deixou a cidade a bordo de um jato executivo Gulfstream G550, uma aeronave de luxo da aviação internacional, avaliada em mais de 40 milhões de dólares. Nas redes sociais, a empresa publicou imagens do interior da aeronave e se despediu do país, encerrando a sua operação de pesca aqui na região. E a Secretaria Municipal de Saúde realizou nos dias 15 e 16 a ação Cuidando de quem transporta vidas, voltada aos motoristas responsáveis pelo transporte de pacientes da rede pública. A iniciativa teve como foco a valorização dos profissionais e a promoção da saúde e segurança no trabalho, com orientações sobre legislação de trânsito, boas práticas na condução de pacientes e a prevenção de acidentes. Durante a ação, também foi apresentado um novo manual de procedimentos para padronizar rotinas e conservar a frota. Além da capacitação, os motoristas tiveram acesso a testes rápidos para ISTs e a atualização da caderneta de vacinação, reforçando o cuidado integral com a saúde dos trabalhadores. E Porto Seguro cedia nesta sexta-feira, amanhã, dia 20, o Encontro Trabalho Decente e Juventude. A iniciativa é do Governo do Estado, por meio da Secretaria do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte, e acontece a partir das 9 da manhã, na aldeia indígena Pataxó Joerana. O evento integra as ações do Fundo de Promoção do Trabalho Decente e tem como objetivo fortalecer políticas públicas voltadas à juventude, promovendo assim inclusão e garantia de direitos para jovens trabalhadores. A programação reúne representantes do poder público, organizações da sociedade civil, o Ministério Público do Trabalho e Tribunal Regional do Trabalho, com espaços de diálogo, trocas de experiência e debates sobre os desafios do trabalho decente na Bahia. E assim, nós encerramos o TV Porto Notícias de hoje. Agradecemos a sua audiência em mais uma edição e voltamos amanhã com ainda mais informação para você, telespectador. Até lá! TV Porto, o seu canal local. Tão banal assim como um pardal, meio de contrabando, desviar de estilingue, deixar que me xingue e tomar banho de sol, banho de sol, banho de sol, sol. Baila comigo, como se baila na trilha. Baila comigo, lá no meu esconderijo. Ai, ai, se baila na tribo, oh, 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 baila, baila comigo, lá no meu esconderijo.